A morte é um tema que desperta medo e mistério na humanidade desde os tempos mais antigos. Para muitos, ela representa um fim inevitável e definitivo, enquanto para outros é o início de uma nova jornada. Mas o que realmente acontece quando deixamos este mundo? A Bíblia, a Palavra de Deus, oferece respostas claras e profundas sobre o destino dos que vivem e morrem sem aceitar Jesus. Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para entender o que acontece com a alma após a morte, o significado do juízo final e como Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, oferece a oportunidade de salvação a todos. Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar sua perspectiva sobre a vida, a morte e a eternidade. A morte não fazia parte do plano original de Deus para a humanidade. Desde o início, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, destinados a viver eternamente em perfeita comunhão com Ele. No entanto, o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, trazendo consigo a separação espiritual e, consequentemente, a morte física. Esse evento não apenas marcou o início da nossa mortalidade, mas também representou uma quebra no relacionamento entre Deus e a humanidade. A morte passou a ser o símbolo da consequência inevitável do afastamento de Deus, um lembrete constante da nossa fragilidade diante do Criador. Apesar dessa realidade trágica, Deus, em sua infinita graça, não abandonou a humanidade ao seu destino. Ele estabeleceu um plano de redenção que culminaria na vinda de Jesus Cristo. Jesus não apenas viveu como exemplo perfeito de obediência, mas também derrotou a morte por meio de sua ressurreição, oferecendo uma nova perspectiva sobre ela. Para aqueles que aceitam a Jesus, a morte é transformada em uma transição para a vida eterna, e não um fim definitivo. Essa visão não anula a dor que a morte traz, mas oferece uma esperança que transcende nossa experiência terrena. Ao olhar para o plano de Deus, percebemos que a morte não é apenas um destino inevitável, mas também um chamado à reflexão. Ela nos lembra de nossa necessidade de reconciliação com o Criador e nos convida a viver de forma intencional, com os olhos voltados para a eternidade. Deus usa a realidade da morte para nos ensinar a valorizar o presente e a buscar nele o significado da vida. A morte também revela o caráter amoroso de Deus, que transforma o que era um castigo em uma oportunidade de redenção. A ressurreição de Cristo assegura que, embora passemos pela experiência da morte, ela não terá a última palavra. A promessa de novos céus e nova terra reforça que Deus está trabalhando para restaurar tudo o que o pecado destruiu, incluindo a eliminação da própria morte. Entender a morte sob a perspectiva divina nos dá um novo senso de propósito. Se a morte é inevitável, a maneira como vivemos deve refletir nossa esperança no plano de Deus. Isso significa que nossas escolhas, ações e prioridades devem estar alinhadas com os valores do reino de Deus, sabendo que a vida eterna é um presente acessível a todos. Por fim, a morte nos desafia a confiar em Deus, mesmo nas situações mais sombrias. Ela nos lembra de que, embora nosso corpo pereça, nossa alma está segura nas mãos do Criador. A certeza da ressurreição nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que o melhor ainda está por vir. O pecado trouxe uma ruptura devastadora na relação entre Deus e a humanidade. No Éden, Adão e Eva desfrutavam de comunhão perfeita com o Criador, mas a escolha de desobedecer rompeu essa conexão. O pecado não é apenas um ato isolado de rebeldia, mas uma condição que afeta todos os aspectos da nossa existência. Essa separação nos aliena de Deus, de nós mesmos, dos outros e até da criação, gerando um ciclo de sofrimento e morte. O afastamento de Deus cria um vazio que tentamos preencher com diversas coisas, mas que só pode ser suprido pela presença dele. A separação espiritual causada pelo pecado se manifesta em um profundo senso de desconexão. Sem Deus, o ser humano experimenta angústia, vazio e uma busca incessante por propósito. Esse distanciamento não é apenas uma questão teológica, mas uma realidade vivida no dia a dia, refletida em nossas lutas internas e relacionamentos quebrados. Assim como Adão e Eva se esconderam de Deus no Éden, também tendemos a evitar sua presença, movidos pela culpa e pela vergonha. Embora o pecado nos afaste de Deus, ele nunca deixa de nos buscar. Desde a queda no Éden, Deus demonstrou seu amor ao elaborar um plano de redenção. A vinda de Jesus Cristo foi a maior expressão desse amor. Na cruz, ele tomou sobre si a punição que merecíamos, restaurando a possibilidade de comunhão com o Pai. Essa reconciliação, no entanto, depende de nossa resposta à oferta de salvação. Além da separação espiritual, o pecado também traz consequências físicas e emocionais.
Ele é a raiz de todas as formas de sofrimento, desde doenças até conflitos sociais e guerras. Tudo o que é distorcido no mundo é resultado do rompimento inicial com Deus. Ainda assim, a Bíblia nos assegura que essas consequências não são permanentes. Deus está trabalhando para redimir toda a criação e eliminar os efeitos do pecado. Essa separação, embora dolorosa, também serve como um alerta para nossa necessidade de Deus. Ela nos leva a buscar redenção e transformação por meio de Cristo. É somente ao reconhecer nossa condição de pecadores que podemos experimentar a plenitude da vida em Deus, restaurando a comunhão que o pecado havia destruído. Por fim, a história da separação causada pelo pecado é também uma história de esperança. Deus não apenas identifica o problema, mas oferece a solução. Sua graça é maior que qualquer pecado, e Ele está sempre disposto a receber de volta aqueles que se arrependem e confiam em sua bondade. A Bíblia frequentemente descreve a morte como um sono, uma metáfora que ilustra bem o estado dos mortos. Em Eclesiastes 9,5, lemos que os mortos não sabem coisa nenhuma, indicando que, após a morte, não há consciência ou atividade até o dia da ressurreição. Jesus também usou essa imagem ao falar sobre Lázaro, dizendo que ele estava dormindo antes de explicitar que Lázaro havia morrido. João 11,11-14. Essa comparação nos ajuda a entender a morte não como um fim definitivo, mas como um estado temporário de espera. Quando dormimos, não estamos cientes do tempo ou do que acontece ao nosso redor. Da mesma forma, a Bíblia sugere que, na morte, os indivíduos entram em um estado de inconsciência até o momento em que Deus os chamará de volta à vida. Tanto justos quanto ímpios permanecem nesse sono até o dia da ressurreição e do juízo. Para quem morreu, esse intervalo parecerá um instante, mas, para os vivos, é uma espera que se estende ao longo das eras. O conceito do sono da morte desafia algumas visões populares de que as almas vão imediatamente para o céu ou para o inferno. A Bíblia ensina que a recompensa ou o castigo acontece após a ressurreição e o juízo final. Essa ideia, longe de diminuir a seriedade da vida, enfatiza que o tempo para decidir é enquanto estamos vivos, pois, após a morte, não há mais oportunidade para arrependimento ou mudança de destino. Esse estado de sono também traz conforto aos que perderam entes queridos. Saber que os mortos estão descansando, aguardando o chamado de Deus, é uma mensagem de esperança para aqueles que confiam na ressurreição prometida por Jesus. Essa promessa nos permite lidar com a dor da perda com a certeza de que a morte não é a última palavra. Além disso, a metáfora do sono da morte nos lembra que Deus é soberano sobre a vida e a morte. Ele conhece o momento exato em que despertará os mortos, trazendo justiça e cumprimento às suas promessas. Essa espera não é um vazio sem propósito, mas uma parte do plano divino que culminará na restauração completa da criação. Portanto, o sono da morte não é algo a temer, mas uma pausa temporária em direção à eternidade. Ele nos ensina sobre a esperança cristã e reforça a necessidade de vivermos com propósito, sabendo que o despertar para a vida eterna será o ponto culminante da nossa jornada de fé. O destino eterno de cada pessoa está diretamente ligado à sua resposta a Jesus Cristo. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador têm a promessa de vida eterna na presença de Deus, enquanto os que o rejeitam enfrentarão a separação eterna do Criador. Jesus foi claro ao afirmar em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa afirmação destaca que Ele é a única ponte para a reconciliação com Deus e a vida eterna. Para os que aceitam Jesus, a morte não é motivo de medo. A Bíblia descreve o destino dos salvos como um lugar de alegria, paz e comunhão eterna com Deus. Apocalipse 21,4 pinta um quadro maravilhoso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esse é o destino final dos que confiam em Cristo, uma existência onde o mal e o sofrimento não têm mais lugar. Por outro lado, os que rejeitam a oferta de salvação enfrentam um destino trágico. A Bíblia descreve a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Essa condição não é uma punição arbitrária, mas a consequência de uma vida vivida longe de Deus. Jesus alertou sobre isso em Mateus 25,46, dizendo: Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A separação de Deus é a perda de tudo que é bom, belo e verdadeiro, já que Ele é a fonte de todas essas coisas. O destino dos que rejeitam Jesus é uma escolha pessoal, não uma imposição divina. Deus respeita o livre-arbítrio de cada indivíduo,
oferecendo oportunidades para que todos aceitem sua graça. Como está em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, cabe a cada um responder a essa oferta. Essa dualidade de destinos é tanto um convite quanto um alerta. É um chamado para que reconheçamos a seriedade de nossas escolhas espirituais e uma oportunidade de compartilhar essa verdade com outros. Deus não deseja que ninguém se perca, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Portanto, o destino de cada pessoa reflete sua relação com Jesus. Para os que o aceitam, a vida eterna com Deus é garantida. Para os que o rejeitam, a separação eterna é uma escolha consciente. Essa realidade nos desafia a viver com propósito e urgência, proclamando o Evangelho e escolhendo diariamente seguir a Cristo. A ressurreição dos mortos é um dos momentos mais impactantes na narrativa bíblica, representando o cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Jesus falou sobre isso de forma clara em João 5,28-29. Virá o tempo em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Esse evento marcará o início de uma nova era, onde cada pessoa enfrentará seu destino eterno. A Bíblia descreve o juízo final como um momento solene, quando todos os seres humanos, grandes e pequenos, comparecerão diante do trono de Deus. Em Apocalipse 20,12-13, João relata que livros serão abertos, incluindo o livro da vida, e que cada um será julgado segundo suas obras. Essa cena demonstra que Deus é justo e avalia tanto nossas ações quanto o estado do nosso coração, revelando o caráter de cada pessoa. O critério principal para determinar o destino de cada indivíduo será a presença ou ausência de seu nome no livro da vida. Este livro celestial registra aqueles que confiaram em Jesus Cristo para sua salvação. Como está em Efésios 2,8-9, a salvação não é conquistada por obras, mas é um dom da graça divina. No entanto, nossas ações refletem nossa fé e serão levadas em consideração como evidência de nossa decisão por Cristo. Para os que aceitaram a salvação, o juízo final será um momento de celebração e restauração. Eles entrarão na nova criação de Deus, um lugar onde a justiça, a paz e o amor prevalecem. Por outro lado, aqueles que rejeitaram a oferta de salvação enfrentarão a segunda morte, a separação eterna de Deus. Essa consequência é descrita não como uma vingança, mas como o resultado justo de uma vida vivida longe do Criador. O juízo final também é um ato de justiça divina contra o mal. Ele marcará o fim definitivo do pecado, da morte e de tudo o que corrompe a criação. O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 15,24-26 que, após esse julgamento, Cristo entregará o reino a Deus Pai, tendo destruído todo domínio, autoridade e poder. Essa vitória final garante que o mal nunca mais terá lugar no novo céu e na nova terra. A ressurreição e o juízo final são temas que nos desafiam a viver com seriedade e propósito. Saber que nossas escolhas têm consequências eternas deve nos motivar a buscar a Deus diariamente e a compartilhar sua mensagem de salvação com os outros. É um chamado para viver com fé e esperança, confiando na justiça e na graça de Deus. O livro da vida é um elemento central na narrativa do juízo final, representando a garantia de salvação para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Em Apocalipse 21,27, a Bíblia afirma que apenas aqueles cujos nomes estão registrados nesse livro poderão entrar na Nova Jerusalém, o lugar onde Deus habitará com seu povo para sempre. Ter o nome no livro da vida é sinônimo de pertencimento a Deus e de vida eterna em sua presença. Esse registro celestial não é baseado em mérito humano ou boas obras, mas na fé em Jesus Cristo. Quando uma pessoa reconhece seus pecados, arrepende-se e aceita a oferta de salvação de Jesus, seu nome inscrito no livro da vida. Como está em Efésios 1,13-14, o Espírito Santo é o selo dessa promessa, garantindo que os salvos pertencem a Deus e estão seguros nele. Por outro lado, a ausência do nome no livro da vida resulta em um destino terrível. Apocalipse 20,15 declara: aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa realidade sublinha a seriedade de nossas escolhas espirituais. Deus oferece a todos a oportunidade de ter seus nomes registrados nesse livro, mas cabe a cada um decidir aceitar ou rejeitar sua graça. Além de sua importância para a salvação pessoal, o livro da vida também nos lembra da responsabilidade que temos de compartilhar o Evangelho. Cada vez que alguém aceita Cristo,
Um nome é acrescentado ao registro celestial. Essa verdade deve nos motivar a viver como testemunhas de Deus, proclamando sua mensagem de amor e redenção a todos ao nosso redor. O conceito do livro da vida reflete o cuidado e o amor de Deus por seus filhos. Ele conhece cada um pelo nome e deseja que todos sejam salvos. No entanto, Deus respeita o livre-arbítrio humano, não forçando ninguém a segui-lo. Essa liberdade de escolha torna nossa decisão por Cristo ainda mais significativa e preciosa. Ter o nome no livro da vida é o maior presente que alguém pode receber. É a certeza de que pertencemos a Deus, que nossos pecados foram perdoados e que nosso destino eterno está seguro. Essa promessa nos dá esperança e alegria, mesmo diante dos desafios da vida, pois sabemos que o melhor ainda está por vir. A segunda morte é um dos temas mais profundos e solenes encontrados nas Escrituras. Ela é descrita como o destino final daqueles que rejeitam a oferta de salvação em Jesus Cristo. Apocalipse 20,14-15 afirma: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa passagem sublinha que a segunda morte é a separação definitiva de Deus, a fonte de toda vida e bondade. Diferentemente da morte física, que é inevitável para todos, a segunda morte não é obrigatória. Ela é o resultado de uma escolha feita durante a vida terrena: aceitar ou rejeitar Jesus. Deus, em seu amor e paciência, não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. 2 Pedro 3,9. No entanto, ele respeita o livre-arbítrio humano, permitindo que cada pessoa decida seu destino eterno. Muitos interpretam a segunda morte como um tormento eterno no inferno, mas um estudo mais aprofundado das Escrituras aponta para a destruição completa dos ímpios. Malaquias 4,1 compara os ímpios à palha que é consumida pelo fogo, sem deixar raiz ou galho. Essa ideia é reforçada por Jesus em Mateus 10,28, onde ele fala sobre Deus destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso sugere que a segunda morte é a erradicação total do pecado e de seus efeitos. A segunda morte também reflete a justiça divina. Deus é amor, mas também é justo, e ele não pode ignorar o pecado. A separação eterna de Deus é o resultado de uma vida vivida em rejeição a ele. Não se trata de vingança, mas da consequência natural de escolher viver sem Deus. É importante lembrar que a oferta de salvação está disponível a todos, mas apenas os que a aceitam escaparão desse destino. Mesmo sendo um tema difícil, a segunda morte é também uma mensagem de esperança para os salvos. Ela marca o fim do mal e de todo o sofrimento, garantindo que no novo céu e na nova terra não haverá mais dor ou pecado. Como Apocalipse 21,4 promete, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esse é o futuro reservado para aqueles que confiam em Cristo. Portanto, a segunda morte é um lembrete solene da seriedade das escolhas espirituais. Ela destaca a urgência de aceitar Jesus em vida, pois após a morte não haverá mais oportunidades de mudança. A mensagem é clara: Deus oferece a vida eterna, mas cabe a cada um decidir se aceitará ou não esse presente. O lago de fogo é uma das imagens mais poderosas na Bíblia, frequentemente associada ao destino final dos ímpios. Apocalipse 20,14-15 o identifica como a segunda morte, onde a morte e o Hades também serão lançados. Esse evento representa o fim definitivo do pecado, do mal e de todos aqueles que rejeitaram a Deus. A destruição no lago de fogo não é apenas um ato de julgamento, mas também de purificação, eliminando tudo o que é contrário à santidade de Deus. Muitas interpretações populares sugerem que o lago de fogo é um lugar de tormento eterno. No entanto, passagens como Malaquias 4,1 descrevem os ímpios como sendo completamente consumidos, sem deixar rastros. O profeta usa a metáfora da palha queimada em uma fornalha, indicando que o fogo não perpetua o sofrimento, mas traz um fim definitivo. Esse entendimento está alinhado com o caráter justo e amoroso de Deus. Jesus também falou sobre esse tema de forma clara. Em Mateus 10,28, ele afirmou: "Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." A palavra grega para destruir usada aqui, apolumi, implica aniquilação completa, e não um tormento eterno. Isso reforça a ideia de que o lago de fogo representa a erradicação do mal, e não uma perpetuação do sofrimento.
Além de destruir os ímpios, o lago de fogo também simboliza a vitória final de Deus sobre o pecado e a morte. Como Apocalipse 21,4 declara, após esse evento, não haverá mais morte, tristeza ou dor. Esse é o marco que abre caminho para a criação de novos céus e nova terra, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. A destruição dos ímpios é, portanto, parte do plano de Deus para restaurar sua criação à perfeição original. Essa visão também reflete o amor e a misericórdia de Deus. Ele não tem prazer na destruição dos ímpios, como Ezequiel 33,11 afirma, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O lago de fogo é uma consequência do pecado, mas Deus oferece a todos a chance de escapar desse destino por meio de Jesus Cristo. O lago de fogo, embora um símbolo de julgamento, é também uma promessa de renovação. Ele garante que o mal nunca mais terá lugar na criação de Deus, e que os salvos viverão para sempre em um mundo onde a justiça, o amor e a paz prevalecem. Essa mensagem nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e a buscar a Deus enquanto há tempo. A justiça de Deus é um atributo central de seu caráter, garantindo que tudo o que ele faz é justo, correto e equilibrado. Em Deuteronômio 32,4, está escrito: Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto ele é. No contexto do julgamento final, essa justiça divina assegura que cada pessoa será avaliada com base na verdade e nas escolhas feitas durante a vida. O julgamento de Deus não se limita às ações externas, mas também considera as intenções do coração. Como 1 Samuel 16,7 afirma, enquanto o ser humano olha para a aparência, Deus vê o coração. Isso significa que o juízo final será perfeitamente justo, levando em conta não apenas o que fizemos, mas também o porquê fizemos. Essa visão nos dá confiança de que Deus é incapaz de cometer erros ou ser parcial em suas decisões. Um aspecto interessante da justiça de Deus é que ele leva em consideração a luz que cada pessoa recebeu. Romanos 2,14-16 explica que até aqueles que nunca tiveram acesso à lei de Deus são julgados de acordo com a consciência que possuem. Essa passagem mostra que o julgamento não será uniforme, mas ajustado às circunstâncias de cada indivíduo. Deus é justo e avalia cada um de acordo com as oportunidades que teve para conhecer e responder a Ele. Além disso, Jesus ensinou que haverá diferentes graus de punição no juízo. Em Lucas 12,47-48, ele explica que aqueles que conheciam a vontade de Deus, mas não a cumpriram, sofrerão um castigo maior do que aqueles que agiram mal por ignorância. Essa ideia reforça que Deus não trata todos da mesma forma, mas ajusta suas ações à responsabilidade de cada pessoa. Essa justiça detalhada reflete o cuidado e a perfeição do caráter divino. A justiça divina também é inseparável de sua misericórdia. Mesmo no juízo, Deus oferece a cada pessoa a oportunidade de aceitar sua graça. Ele não julga com prazer, mas com tristeza por aqueles que rejeitaram sua oferta de salvação. Como está em Ezequiel 33,11, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam e vivam. Essa combinação de justiça e misericórdia é o que torna o julgamento divino tão único e confiável. No final, a justiça de Deus no julgamento é tanto uma garantia quanto um alerta. Ela assegura que o mal será erradicado e o bem será recompensado, mas também nos desafia a viver de forma consciente e responsável. Saber que enfrentaremos o Deus justo deve nos levar a buscar sua graça e viver à luz de seus padrões, confiando que Ele sempre agirá com perfeição. A misericórdia de Deus é um dos aspectos mais belos de seu caráter, revelando sua disposição de perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele. O Salmo 103,8 nos lembra: o Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e transbordante de amor. Essa misericórdia é a base de nossa esperança, pois sabemos que, apesar de nossas falhas, Deus está sempre disposto a nos acolher quando nos arrependemos sinceramente. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeros exemplos da misericórdia divina. Um dos mais marcantes é o caso de Nínive. Deus enviou Jonas para anunciar a destruição da cidade devido ao pecado de seus habitantes. No entanto, ao ouvir a mensagem, o povo se arrependeu e clamou por perdão. Deus, em sua misericórdia, suspendeu o julgamento que havia decretado, Jonas 3,10. Esse evento mostra que a misericórdia de Deus é acessível a todos que se voltam para Ele com humildade e arrependimento. A maior demonstração de misericórdia divina, porém,
foi a oferta de Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Em João 3,16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por meio de Jesus, Deus não apenas nos perdoa, mas também nos reconcilia consigo, restaurando o relacionamento que o pecado havia destruído. A misericórdia divina, entretanto, exige uma resposta. Deus nos convida ao arrependimento, que é mais do que um sentimento de remorso. Arrepender-se significa reconhecer o pecado, abandonar os maus caminhos e decidir seguir a Deus. Em Atos 3,19, Pedro exorta: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Sem arrependimento, não podemos experimentar a plenitude da misericórdia divina. O arrependimento é também um processo contínuo. Mesmo após aceitarmos a salvação, somos chamados a viver uma vida de constante transformação, permitindo que Deus molde nosso caráter. É nesse processo que experimentamos o poder restaurador de sua misericórdia, que nos fortalece para superar nossas fraquezas e viver em conformidade com sua vontade. A misericórdia de Deus é um presente que não merecemos, mas que Ele nos oferece generosamente. Ela nos lembra que nunca estamos além do alcance do perdão divino, não importa quão longe tenhamos ido. Essa verdade nos inspira a viver com gratidão, buscando diariamente a Deus e compartilhando sua misericórdia com os outros. A vida é o tempo da graça, o momento dado por Deus para que tomemos as decisões que determinarão nosso destino eterno. Após a morte, não haverá mais oportunidade para arrependimento ou mudança de caminho. Hebreus 9,27 afirma: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Essa realidade sublinha a seriedade e a urgência de escolher Jesus enquanto ainda estamos vivos, pois o amanhã é incerto. Muitas pessoas adiam essa decisão, pensando que terão tempo suficiente para acertar suas contas com Deus mais tarde. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre a imprevisibilidade da vida. Em Lucas 12,16-20, Jesus conta a parábola de um homem rico que planejava aproveitar sua riqueza, mas foi surpreendido com a morte naquela mesma noite. Esse exemplo nos lembra que ninguém sabe o que o futuro reserva, e que adiar a decisão de seguir a Cristo pode ter consequências eternas. Escolher Jesus em vida não significa apenas garantir a salvação futura, mas também experimentar uma vida transformada aqui e agora. Em João 10,10, Jesus declarou: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. A verdadeira vida, repleta de propósito, paz e alegria, só pode ser encontrada em um relacionamento com Deus. Postergar essa escolha é privar-se das bênçãos que Ele deseja derramar sobre nós hoje. Além disso, a urgência de escolher Jesus está relacionada à missão que Ele nos confiou. Quanto mais cedo nos entregamos a Deus, mais tempo temos para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Nosso testemunho pode ser o instrumento que Deus usa para alcançar aqueles que ainda não conhecem sua graça. A decisão de seguir a Cristo transforma não apenas nossa vida, mas também a de todos ao nosso redor. Essa urgência também reflete o amor de Deus por nós. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. 2 Pedro 3,9. É por isso que Ele nos chama com insistência, batendo à porta do nosso coração. Ignorar ou adiar esse chamado é desprezar a maior demonstração de amor que já existiu, a cruz de Cristo, onde Deus entregou seu Filho para nos salvar. Portanto, o momento de escolher Jesus é agora. A decisão de segui-lo é a mais importante que podemos tomar, pois determina onde passaremos a eternidade. Não sabemos quanto tempo temos nesta vida, mas sabemos que Deus está sempre pronto a nos acolher quando nos voltamos para Ele. Essa escolha deve ser feita com coragem e urgência, pois as implicações são eternas. O céu é o destino prometido por Deus àqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Não se trata apenas de um lugar físico, mas de um estado de comunhão plena com Deus, onde todas as imperfeições, dores e sofrimentos são eliminados. Em Apocalipse 21,34, lemos: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essa promessa é a fonte da maior esperança para os salvos. No céu, a criação será renovada. Deus criará novos céus e nova terra, onde a justiça e a paz prevalecerão para sempre. 2 Pedro 3,13. Será um lugar de harmonia absoluta,
não apenas entre as pessoas, mas também entre o homem e a natureza. O profeta Isaías descreve essa realidade dizendo que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Isaías 65,25. É uma visão de completa restauração, onde tudo estará em perfeita ordem. A maior alegria do céu, no entanto, será a presença de Deus. Hoje, experimentamos sua presença de forma limitada, mas no céu, o veremos face a face. Apocalipse 22,4 afirma: eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Esse encontro direto com o Criador será a culminação de nossa jornada espiritual, o momento em que todas as nossas perguntas serão respondidas e todos os anseios do coração serão satisfeitos. Além disso, o céu será um lugar de reencontros. Reconheceremos nossos entes queridos que também aceitaram a Jesus, e teremos a eternidade para desfrutar de sua companhia. Esse pensamento consola os que perderam pessoas amadas, pois sabem que a separação é apenas temporária. O céu não será apenas um lugar de adoração, mas também de relacionamentos restaurados e alegria compartilhada. O céu também é um lembrete do propósito maior de nossas vidas. Ele nos inspira a viver com os olhos voltados para a eternidade, priorizando aquilo que realmente importa. Como Paulo escreveu em Colossenses 3,2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. A perspectiva do céu nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com fé e perseverança, sabendo que o que nos aguarda é infinitamente melhor. Essa esperança nos motiva a compartilhar o Evangelho com outros. Saber que o céu é uma realidade disponível para todos nos desafia a levar essa mensagem de salvação a quem ainda não conhece a Cristo. O céu não é apenas nosso destino, mas também uma promessa que Deus deseja estender a toda a humanidade. Uma das perguntas mais emocionantes sobre o céu é se reencontraremos e reconheceremos nossos entes queridos que também aceitaram a Jesus. A Bíblia nos oferece uma resposta encorajadora. Em Mateus 17,34, durante a transfiguração de Jesus, Moisés e Elias aparecem conversando com ele, e os discípulos os reconhecem, mesmo sem nunca terem visto uma imagem ou descrição deles. Isso sugere que, no céu, não apenas reconheceremos nossos entes queridos, mas teremos um entendimento pleno e sobrenatural. Esse reencontro será mais do que uma reunião familiar. Será um momento de alegria indescritível, onde todas as mágoas, separações e mal-entendidos da vida serão eliminados. No céu, os relacionamentos não serão marcados pelas limitações e imperfeições que experimentamos aqui. Será um lugar de amor perfeito, onde desfrutaremos da companhia daqueles que amamos em harmonia com Deus e uns com os outros. A promessa desse reencontro é uma fonte de consolo para os que perderam pessoas queridas. Em 1 Tessalonicenses 4,13-18, Paulo conforta os cristãos ao afirmar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e que, juntos, viveremos para sempre com o Senhor. Esse pensamento nos ajuda a enfrentar a dor da perda com a esperança de que a separação é apenas temporária. Além disso, o céu é descrito como um lugar de celebração. Em Apocalipse 19,79, lemos sobre as bodas do Cordeiro, um grande banquete em que todos os salvos estarão reunidos. Esse evento simboliza a união definitiva entre Cristo e sua Igreja, mas também reflete a alegria e comunhão que compartilharemos uns com os outros. Será um ambiente de festa, adoração e relacionamentos restaurados. Entretanto, é importante lembrar que esse reencontro depende das escolhas feitas em vida. Apenas aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador farão parte dessa nova realidade. Isso nos motiva a compartilhar o Evangelho com nossos entes queridos, para que possamos garantir que eles também tenham a oportunidade de desfrutar da vida eterna ao lado de Deus. Portanto, o céu será um lugar de reencontros, mas também de novas descobertas. Não apenas veremos nossos entes queridos, mas também faremos parte de uma família maior, composta por todos os que foram redimidos por Cristo ao longo da história. Essa certeza nos dá esperança e alegria, enquanto vivemos com o olhar fixo no que está por vir. A missão de compartilhar o Evangelho é um dos maiores privilégios e responsabilidades dos cristãos. Jesus deixou claro esse chamado em Mateus 28,19-20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa ordem não é apenas para pastores ou missionários, mas para todos os que aceitaram a Cristo como Salvador. Compartilhar o Evangelho é um ato de amor. Quando entendemos a realidade do céu e do inferno,
Não podemos ficar indiferentes ao destino das pessoas ao nosso redor. Cada alma é preciosa aos olhos de Deus, e Ele deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Proclamar as boas novas é a maneira de demonstrar nossa compaixão e de participar do plano de Deus para a redenção da humanidade. Muitas vezes, sentimos medo ou hesitação em falar de Jesus, mas a Bíblia nos encoraja. Em Mateus 28,20, Jesus promete estar conosco enquanto cumprimos essa missão. Além disso, o Espírito Santo nos capacita e nos dá as palavras certas para tocar o coração daqueles que ouvirem. Nossa função é apenas semear, confiando que Deus cuidará do crescimento. O Evangelho não é apenas proclamado com palavras, mas também com nossas ações. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5,13 e 14. Quando vivemos de forma íntegra, amorosa e compassiva, refletimos o caráter de Cristo e atraímos as pessoas para Ele. Muitas vezes, nosso testemunho de vida pode ser o primeiro passo para que alguém conheça o amor de Deus. Compartilhar o Evangelho também é uma forma de alinharmos nossos corações com o de Deus. Ele ama profundamente cada pessoa e celebra quando uma alma se arrepende e se volta para Ele. Lucas 15,7. Participar dessa missão nos aproxima de Deus e nos dá um propósito maior na vida, sabendo que estamos contribuindo para a expansão de seu reino. Portanto, o chamado para compartilhar o Evangelho é um privilégio que não podemos ignorar. É a oportunidade de levar esperança aos desesperados, vida aos que estão mortos espiritualmente e paz aos que estão perdidos. Que cada um de nós aceite esse chamado com coragem, amor e um senso de urgência, sabendo que as escolhas feitas hoje têm impacto eterno. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão, e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade, nunca mais vê o mundo da mesma forma.